Então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa, mais um encontro virtual do ciclo sobre educação transformadora, promovido pelo Instituto Nova Era. E em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer imensamente ao Cacá Verá, que está aqui com a gente hoje, por ter aceito o nosso convite. Eu sou Ana Carolina e a gente vai estar aqui de agora 4 horas até 5h15, mais ou menos, um círculo de diálogo aí com o Cacá sobre o tema Educação, Natureza e Ancestralidade. E aí, antes da gente começar, eu queria só fazer alguns acordos aqui com todo mundo. A gente pede para mantermos nossos microfones fechados, a não ser que a gente esteja falando, no momento de comentar ou trazer alguma questão. E a nossa dinâmica vai funcionar da seguinte maneira: eu vou trazer uma questão inicial aqui para começar a nossa conversa para o Cacá, e a gente vai deixar aberto aí a possibilidade para todo mundo que está participando trazerem também questões ou comentários. A gente só gostaria de pedir, combinar que cada um que queira falar, trazer sua pergunta ou seu comentário, digite primeiro aqui no chat e eu vou fazer a mediação. Então, à medida que a conversa for avançando, a gente vai tecendo, né, as falas de todos aí dos participantes no nosso diálogo. Eu Uhum. vou ficar acompanhando aqui o chat e vou chamar a pessoa que queira trazer seu comentário, sua questão aqui para o Cacá ou para a Roda. É uma imensa alegria estar aqui hoje. A gente tem uma sugestão de que as falas, né, dos participantes, dos comentários e as questões, elas fiquem em torno de 2 minutos. E eu vou fazer esse papel de guardiã do tempo também. Então, isso é só para a gente ter a chance de ouvir mais vozes aqui no nosso círculo, para a gente Tá. garantir a assertividade, né, de quem está falando. Eu vou fazer um sinal, assim, com a mão, por aqui mesmo, na câmera, e aí todo mundo, quem estiver falando, vai poder saber que ali é o sinal de referência de 2 minutos. Não quer dizer que você precisa interromper sua fala naquela hora, mas vai chegando a uma conclusão. Tudo bem? Então, como o nosso tempo hoje também não é muito grande, a gente sempre gosta de fazer uma chegança, né? Ouvir pelo menos uma palavra de cada um que está chegando aqui, sobre como é que tá ou de onde vem. Mas nosso tempo está curtinho, então a gente não vai fazer isso hoje. E aí eu deixo como sugestão cada um que quiser renomear aí no Zoom e colocar, além do o local de onde está falando, e a gente tem assim uma ideia da diversidade de pessoas que estão representadas aqui nessa roda hoje, de lugares e de pessoas. Para quem não sabe renomear, é só ir no cantinho ali à direita, no alto da sua telinha, né, do seu vídeo, tem, aparece 3 pontinhos, e aí você pode colocar aí, nesses 3 pontinhos uma lista, tem renomear, e você coloca, então, o seu local. Então, vamos lá. Mais uma vez agradecendo aqui a presença de todo mundo, em especial do nosso convidado. Cacá Verage Ecupé é escritor, ambientalista, terapeuta e conferencista indígena do povo Tapuia. Ele é fundador do Instituto Arapoti, que é uma organização voltada para a difusão dos valores sagrados e éticos da cultura indígena, e empreendedor social da Rede Ashoka. Ele leciona desde 1998 na Universidade Holística Internacional da Paz, que é a Unipaz, e na Fundação Peirópolis. Cacá é autor de vários livros, entre eles Tupã Tenondé, A Terra dos Mil Povos, a história indígena do Brasil contada por um índio, e o mito Tupi-Guarani da Criação, entre outros. Então, gratidão, Cacá, maravilha estarmos aqui juntos hoje. E para começar a nossa conversa sobre esse tema, educação, natureza e ancestralidade, eu queria trazer uma primeira questão aí para você. Tá bom. Tem um autor muito interessante, que é o Roberto Gambini, ele fez um estudo, Aham. né, publicado no livro Espelho Índio,
sobre a alma ancestral brasileira. E ele traz essa ideia de que para a gente realmente compreender e viver plenamente a nossa identidade, para o brasileiro estar inteiro, né, compreendendo seu presente, preparado para o futuro, a gente deve reintegrar as partes negligenciadas e marginalizadas dessa nossa alma ancestral, né, dessa nossa identidade brasileira, que são justamente as contribuições e as heranças dos povos originários do Brasil, dos povos indígenas. E não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente... Só um minutinho antes de continuar a questão, tem alguém, não sei se está com o microfone aberto, mas o vídeo acho que está fixado. Sheila. Sheila está aparecendo aqui para a gente no vídeo. Espera aí. Pronto. Continuando, então. Não só, então, no Brasil, como eu dizendo, mas no mundo todo, a gente está vivendo um tempo que nos pressiona ou nos convida, né, a uma transição, a uma rápida mudança, né, de modelo de desenvolvimento, de cultura, de visão de mundo e de civilização. Isso se acentua ainda mais hoje com a pandemia. E a gente sabe que os povos indígenas, os povos originários de todas as partes do mundo são grandes educadores, grandes professores, podem nos ajudar a nos ensinar a atravessar esses tempos e reaprender a nos vermos como natureza, como parte da natureza. Então, minha questão para você, Cacá, depois desse longo preâmbulo, é qual você sente, vê e pensa que pode ser o papel da educação hoje para nos reconectar com esses ensinamentos dos povos originários e nos ajudar, nos apoiar a que a gente se compreenda de novo como natureza e fazer essa transição. Boa tarde a todas, todos, né? Mais uma vez aqui. Agradeço oficialmente assim, o Instituto Nova Era, né, por dar essa oportunidade desse bate-papo, dessa conversa, que é um assunto que para mim tem sido praticamente uma missão de vida, né? Nas últimas décadas, trazer esses temas ligado à nossa tradição, cultura, valores e visão de mundo ancestral, né? Então, agradeço a oportunidade por estar com vocês e por vocês se disponibilizarem a ouvir, né? O Roberto Gambini, eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns congressos, já de bastante tempo, já mais de 15 anos atrás, e graças a isso eu tive a oportunidade de conhecer essa tese dele, né, baseado na linha do Jung, né, que é uma linha da psicologia que, entre outras coisas, nos amplia para o entendimento, para a necessidade de uma individuação dentro de um sentido profundo como um caminho de integração da nossa alma, né, da nossa psique com a nossa personalidade, né? E o Gambini, através dos estudos dele, ele percebeu e constatou também historicamente. Só uma questão, tá vindo para mim pedindo para admitir as pessoas, eu clico, né, para admitir? Não se preocupa com isso não, pode deixar que a gente está cuidando aqui. Tá bom? Aqui você está como anfitrião da conversa, então vai talvez aparecer. Aparece aí, eu tô dando ok aqui. Tá bom, tudo bem. Tá bom. Mas você não precisa ficar preocupado com isso não. Porque agora para não interferir no fluxo. Isso, então, por favor. Mas a ideia da onde ele parte vem também de uma comprovação ou uma investigação histórica que ele faz, unindo a esse princípio junguiano, né, que diz que as nossas questões de alma individual e também coletiva
interferem formando determinados enredos, determinados complexos, né, internos, né? E na tese do Gambini ele afirma no Espelho Índio, no livro Espelho Índio, ele diz que uma das possíveis causas da baixa autoestima do brasileiro como um todo se deve ao fato justamente de haver um hiato, haver mais do que um hiato, haver um apagamento, um desconhecimento em relação às raízes ancestrais do Brasil, né? Uma vez que uma grande parte do brasileiro tem uma descendência indígena e não sabe disso. Então, tem duas coisas. Uma boa parte do brasileiro não sabe a sua descendência indígena, e mesmo aquele que não é descendente não sabe o que essas raízes deixaram, trouxeram, partilharam do ponto de vista das suas experiências, né? E na verdade, essa parcela do Brasil, do brasileiro que é descendente, que tem descendência indígena, é muito maior, talvez, que alguns de vocês possam imaginar, né? Porque a Universidade Federal de Minas Gerais, né, a área de genética, o departamento da área de estudos da genética, dá um número interessante numa pesquisa de 2005, uma pesquisa antiga, né, já, que diz o seguinte, que 63% do brasileiro de pele branca tem origem tupi e não sabe, não tem a menor ideia. E esse estudo foi feito com pessoas de pele branca, né? Então, 63% do brasileiro de pele branca tem origem tupi e não tem a menor ideia disso. E, além de não ter a menor ideia, existe uma negação nacional em relação a essas culturas ancestrais, né? Essa negação parte de uma ideia que foi estruturada no inconsciente do povo brasileiro, que a ideia basicamente é o seguinte: aquilo que é chamado de índio não é gente, né? É uma coisa, não é nem raça, nem gente, nem é uma coisa. Né? Eu falo a palavra coisa porque foi a mesma palavra que foi usada para designar os povos indígenas no século XVI pelos, entre aspas, historiadores da época, né? Um deles é o Pero Magalhães Gândavo, né? E depois veio Hans Staden, veio outros, mas ele é que funda a ideia de que índio não é gente, no livro dele chamado História do Brasil. Né? Ele chama os povos indígenas de gentios da terra. E essa palavra, no contexto do século XVI, é uma palavra portuguesa, gentio da terra, era uma palavra usada para designar seres animalescos. E essa palavra foi utilizada, e essa designação foi utilizada para justificar, na verdade, a escravização dos povos indígenas. E com o passar do tempo, cristalizou-se no inconsciente do brasileiro a ideia de que os povos indígenas são coisas animalescas, são um estorvo ao progresso. Então, ninguém quer ser descendente de um animal, né? Embora o Darwin fala que nós somos descendentes do macaco, só que até aí todo mundo aceita porque é algo que é há milhões de anos, né? Então, isso há milhões de anos, né? Embora isso também é uma tese que, na minha visão de mundo, não cabe, mas não é esse o ponto. Então, isso cristalizou no imaginário do brasileiro a ideia de que os seus ancestrais, seus antepassados, não valem nada, não têm valor no sentido
de valores, né? No sentido de alguns valores. E isso é uma realidade, infelizmente, no imaginário, no inconsciente coletivo do Brasil, do brasileiro, até hoje, né? E isso implica em questões psicológicas terríveis, né? Psicossociais. Por exemplo, por que que o Brasil, o brasileiro, de um modo geral, o brasileiro mediano, prefere dizer e afirma que as coisas de fora são melhor do que a daqui? Um produto dos Estados Unidos é melhor do que o brasileiro. O americano é melhor que o brasileiro. O presidente americano é melhor não é melhor do que o presidente brasileiro, porque ele até acha, ele afirma isso, né? O que é de fora é melhor do que o nosso. Então, vai interferindo nessas questões sociais e também nas questões das nossas intimidades. Nós nos sentimos, enquanto brasileiros, seres menores, de menos-valia, né? E é isso que o Gambini vai constatar na sua pesquisa. Quem está falando isso não é um índio que está falando. Quem está falando isso é o Gambini, um estudioso, uma pessoa que ficou ali décadas averiguando e pesquisando isso, como que essa falta de consciência de quem foi e do que foram, né, essas culturas, reflete no inconsciente coletivo e reflete no subconsciente individual de cada um dos que estão aqui presentes, né? Não só dos povos indígenas, né? Então, eu costumo dizer que nós tivemos dois tipos de invasões gravíssimas. A invasão dos territórios materiais, que desarticulou e desestruturou inúmeras civilizações, algumas delas nem existem mais, e atualmente existem 347, né, além da sociedade contemporânea, né? E a outra, a invasão dos nossos territórios imateriais. O que são esses territórios imateriais? Né? Os arquétipos estruturantes e fundantes que constituem, através de cada cultura, determinadas visões de mundo que estruturam virtudes, estruturam valores, né? Esses arquétipos, essas visões de mundo foram invadidos, né, pelos arquétipos de um cristianismo, né, nada contra o cristianismo, né, mas pelos arquétipos de uma sociedade totalmente diferente e adversa às visões de mundo ancestrais. Essas invasões causaram uma falta de amálgama, vamos dizer assim, psicossocial no coletivo e no individual, no sentido de quais são os mitos, no sentido filosófico de mito, no sentido psicológico de mito, como uma estrutura que nos ajuda a compreender o imaterial, o abstrato, né? O eu subjetivo que nos habita, nos ajuda a conectar com conceitos abstratos como virtudes e valores. Os mitos nos ajudam nisso. Eles foram invadidos e destruídos, os nossos mitos ancestrais, né? Que presente nas culturas ancestrais. Então, nós não temos referência, né? E essa falta de referência interfere numa dimensão da nossa consciência que os estudiosos chamam de consciência de pertencimento, né? A nossa consciência de pertencimento é fragmentada e é distorcida, né? E além de ser fragmentada e distorcida, ela é aqueles que têm um pertencimento relacionado a culturas nativas ancestrais é avassalada, é atacada, é tida como coisa, né? Como
aquilo que foi dito no começo, né? Isso acontece tanto com a consciência de pertencimento ligada aos povos ancestrais, como ligada aos povos da África, por exemplo, né? Os povos africanos. Bom, e isso reflete no brasileiro de hoje, né? As questões que nós temos para resolver enquanto nação são essas questões sociais e que passa pela exclusão, pelo desrespeito à diversidade, diversidade de culturas, diversidade de pessoas, diversidade de visões de mundo, né? E exclusão econômica também, né? Só que essas questões sociais também têm e são um reflexo dessas questões psicossociais, também de exclusão dos nossos territórios imateriais, dos nossos arquétipos, dos nossos valores, né, das nossas filosofias, das nossas artes, né, das nossas maneiras de ver o mundo, né? Então, fechando a minha fala, é necessário criar ou acolher uma educação que contemple, por acolhimento e também por investigação, né, a consideração das mitologias ancestrais, dos arquétipos ancestrais, dos valores e das virtudes presentes nas visões de mundos ancestrais. E isso não só por uma questão de educação, por uma questão também de cura de um tecido social, né? E de contribuição para a regeneração desse tecido social. Então, é essa educação que é necessária. Eu vou concluir essa tua pergunta com uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, o Instituto Arapoti, durante todo o mês de setembro, recebia 30 educadores da Inglaterra, através de uma ONG da Inglaterra. Eles vinham da Inglaterra e iam lá na nossa sede, na nossa OCA, porque eles queriam entender como é que era o sistema de cultura e de educação nativa, né? Ancestral, né? E o que nós aprendíamos na escola. E quando eles chegavam, nós tínhamos uma conversa, como estamos tendo aqui agora, mas não dentro desse mesmo tema, e lá, pelas tantas, eles perguntavam, mas e nos livros didáticos de vocês, né? Como é que entra, né, essa mitologia? Ela é reconhecida? Eu dizia, não, nos livros didáticos aqui se estuda a cultura grega, né, a cultura romana, a cultura de vocês, mas a nossa não. E aí eles achavam isso um absurdo, né? E é isso, né? A nossa educação não contempla, né, esses territórios imaginais, né, para compreender, para entender as visões de mundo dentro desses arquétipos que esses povos, que essas civilizações têm, né? E a gente sabe que isso é importante, né? A educação do imaginal, né? É fundante, ajuda a estruturar valores anímicos, né? Valores de alma, né? É tão importante que vocês podem ver assim, por que os filmes, os desenhos, os clássicos da Disney, quando abordam, né, as mitologias, fazem tanto sucesso, além de serem boas histórias e serem muito bem encenadas, é porque passam arquétipos que são estruturantes para a alma coletiva, né? Por que Harry Potter, né, faz tanto sucesso? Porque traz esses arquétipos lá das mitologias, né, daquela região, mas que ajuda também pelo imaginar estruturar determinados valores, né? O Senhor dos Anéis, né? Por isso, né? E aqui nós deveríamos ter uma educação que contemple o estudo dos orixás da tradição africana,
as mitologias que os orixás trazem, os estudos das mitologias tupis, tapuias, aruaques, caribes, camaiurás, né? E isso seria uma educação. Eu não estou falando de utopia, não. Estou falando de uma educação, no mínimo, né, correta, né? Pedagogicamente falando, num país que é tão diverso, né, como o nosso, em termos de culturas e civilizações. Nós temos todas as civilizações no Brasil. Nós temos a África no Brasil, nós temos as Américas ancestrais, nós temos a Europa no Brasil, né? Só não temos não temos em termos de presença assim a Índia, mas nós temos muita gente aqui que gosta tanto da Índia que trouxeram a Índia para o Brasil, né? Os arquétipos hindus, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas essa é uma fala que eu quero deixar aqui como uma contribuição para a nossa reflexão. Sim, sem dúvida, você respondeu a pergunta e a ideia era essa, era começar realmente um diálogo. Então, acho que a pergunta ainda pode ser desenvolvida mais com a ajuda dos nossos participantes também. E aí eu queria dizer para quem chegou depois que a gente começou, que o nosso formato, a nossa dinâmica aqui é de um círculo de diálogo, uma roda de conversa. Então, a gente está aberto para questões e comentários de todo mundo. A gente só fez um acordo de que quem quiser falar ou perguntar, faz primeiro ali uma síntese no nosso bate-papo, no chat, e eu vou ajudar a mediar, vou chamando as pessoas que quiserem, então, fazer uma parte mais ativa aqui da nossa conversa. A gente só está pedindo que a gente mantenha as falas em torno de 2 minutos, e eu vou sinalizar aqui, fazendo esse sinal, uma referência, quando chegar em 2 minutos, para a gente poder ouvir mais vozes. Então, mais uma vez, para quem chegou depois, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. E agradecendo aí ao Cacá por essa por esse belo compartilhar. E aí eu vou desenvolver um pouco mais aqui na conversa para a gente ir aquecendo, enquanto o pessoal está ainda também se preparando aí para participar. Essa imposição, né, dos valores, das crenças, das imagens, né, europeias sobre as imagens nativas, né, e a cultura nativa, ela aconteceu através de um processo bastante violento, né, essa violência epistêmica. E a educação, essa educação eurocentrada, que tem um formato que depende de uma estrutura e que ainda hoje é a educação praticada de forma hegemônica, né, no nosso país, ela foi um dos instrumentos, né, principais e ainda é desse apagamento das subjetividades e das culturas dos povos originários do Brasil. Então, queria trazer uma outra questão aqui. Como é que a gente pode pensar, Cacá, uma educação decolonial, uma educação que não só valorize e promova esse estudo, né, das mitologias dos povos nativos do Brasil, dos orixás, como você está trazendo, mas que também, quem sabe, possa reinventar as suas próprias formas e as suas próprias estruturas, quem sabe inspiradas aí nas formas de educação dos povos indígenas. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre como é que é essa educação, fiquei curiosa o que os ingleses iam aprender lá com vocês, quais são essas formas, né, através das quais a educação dos povos Guarani ou Tapuia acontecem, e quem sabe os educadores e educadoras que estão aqui com a gente possam também se inspirar para fazer uma revolução e começar realmente uma forma de educação mais coerente com aquilo que a gente né, com a nossa identidade brasileira. Eu dentro dessa questão, temos que considerar também em que lugar de educação, porque eu tenho, durante as últimas décadas, lidado com a educação em vários lugares no seguinte sentido. Tem um lugar que esse pensar da educação, esse filosofar a educação ideal não chega, que é nas periferias das grandes cidades, que é junto à população que depende
totalmente daquilo que as políticas públicas de governos, a política pública de Estado define como educação. E nesse lugar, que é um lugar que eu também atuo, não existe nem a discussão dessa que educação, né? A questão é pelo menos acessar os espaços de educação. Acessar, primeiro ponto, e o segundo ponto, ter qualidade, né, nessa educação, e o terceiro ponto é o professor, o educador, ser reconhecido, ter valor, né? Então, assim, nesse lugar, nessa área, aí, esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui nem chega, né? Nem chega, né? Então, ao mesmo tempo que o que eu falei, né, de incluir ou de abrir ou de considerar na educação os nossos arquétipos ancestrais, as visões de mundo ancestrais, as mitologias e filosofias ancestrais, né? Ao mesmo tempo que eu disse isso, antes de mais nada, no lugar que se disponibiliza uma educação para uma grande parcela da população, que é a maioria, não é a minoria, essa discussão nem chega ainda, né? Não tem. Então, tem uma dimensão da nossa discussão de educação que passa pelo acesso à educação. Por exemplo, nesse momento, milhões de crianças, milhões de jovens não estão conseguindo estudar virtualmente porque não chega, não tem computador, não tem acesso à internet, né? Não tem, né? E o professor também, se tiver, não tem um preparo mínimo para oferecer uma exposição, né? Não tem nem respeito econômico no mínimo para isso. Isso é uma discussão que tem que estar aqui nesse lugar. As pessoas que estão aqui, inclusive eu, de certa forma, somos muito privilegiados, porque nós estamos e podemos ter a oportunidade de falar sobre educação sem ter que necessariamente pagar por isso, e ao mesmo tempo tendo uma certa qualidade na discussão. Esse é um ponto a ser considerado nesse lugar que nós estamos aqui também. Por quê? Porque para implantar um paradigma de educação mais adequado, né, antes de mais nada, nós temos que ter uma ação social, né, uma ação altruísta nesses guetos, nesses lugares, né, nos lugares que não tem renda, né, que não tem nem comida, não tem nem alimento, né, pensar em como acessar esses lugares, né? Eu digo nós aqui todos, nós que estamos aqui nessa roda, e criar uma possibilidade, uma oportunidade de apoiar também os educadores que dependem do seu trabalho e que lidam com pessoas, né? Com crianças, com jovens, enfim. Então, eu convido a vocês, por exemplo, a assistir um documentário, um filme maravilhoso chamado Pro Dia Nascer Feliz. É um documentário do João Jardim, né? Um cineasta, um diretor, para falar dessa educação, para ter uma reflexão sobre essa educação, né? Outro ponto em relação à educação já diz respeito à classe média ou alternativa, não sei como nomear, que incluímos aqui, todos aqui, que tem essa oportunidade de ter, pelo menos, a garantia que dá uma educação para seu clã, sua tribo, seu povo, sua família, mas não está satisfeito com
o tipo de informação que se oferece, o tipo de pedagogia que se oferece, né? Aí, para esse outro lugar, que é o lugar que nós estamos aqui, que estamos insatisfeitos com o tipo de pedagogia que se oferece, né? Que retorna àquela minha fala, né? Para levar em consideração uma educação para a alma, né? Uma educação para o ser, né? Não desconsiderando a personalidade, né? A parte que também nos é estruturante, né? O ego, a personalidade, né? A formação dos aspectos também da personalidade, né? Nesse segundo tipo, né? Que inclui todos nós aqui, né? Existem aí alguns outros paradigmas aí já em atividade, né? Assim, em ação, né? Existem algumas outras pedagogias, né? A gente tem a antroposofia, que considera os aspectos míticos, aspectos espirituais e os aspectos anímicos para trazer isso dentro de uma organização pedagógica para oferecer para a primeira infância, a segunda infância, assim, nós temos várias experiências aí já circulando, e boas e maravilhosas, assim, e incríveis, né, para essa classe mais privilegiada, né, vamos dizer assim, nesse sentido, né? E aí eu incluiria considerar justamente isso, a abertura para a inclusão, né, das visões de mundo ancestrais, naquilo que elas possuem, não de um conhecimento retórico, né, mas de um conhecimento estruturante em valores, né, em princípios, em valores, né, e aí se incluir, né, basicamente 3 princípios que estão na base, no fundamento das civilizações ancestrais, chamadas indígenas, que né, o primeiro deles é o princípio da nossa filiação única. Né? O que é esse princípio da nossa filiação única? É o princípio que parte do reconhecimento de que todos nós somos filhos da Terra. Né? É o princípio de que não existe raças humanas, existe a raça humana cuja mãe é a Terra. Né? Não, tanto no sentido material, biológico, que qualquer ciência clássica pode comprovar, inclusive o Darwin, mas também a nossa filiação de alma à Terra, né? A nossa filiação anímica à Terra, né? Que as forças, as inteligências da Mãe Terra estruturaram aquilo que nós chamamos hoje de raça humana, né? Eu incluiria uma educação ter esse princípio como uma coisa, enfim, vital. E o segundo princípio que desdobra esse é o princípio sistêmico, né? O princípio da interdependência, do reconhecimento de que todos nós formamos assim uma rede de vida biológica e anímica que nos levam não a uma crença, nos leva a uma experiência de que formamos uma grande unidade, né? Então, o princípio, que é esse princípio sistêmico da interdependência, é algo que deve estar na base de toda a educação, deveria estar na base de toda a educação, né? E o terceiro princípio é o princípio de que nós somos seres imateriais, que nós somos espirituais vivendo
temporariamente numa dimensão material. Esses três princípios, eles se interconectam. E eu tenho, para mim, de que toda a educação deveria ter esses três princípios como uma base estruturante para, a partir daí, inevitavelmente nós vamos construir uma cultura de paz, né? Uma cultura de respeito ao outro, à alteridade, à diversidade, né? É isso que eu penso. Gratidão, Cacá. Tem algumas perguntas já aqui no bate-papo, e o Diogo, acho que ele trouxe duas questões aqui, que eu acho que estão dialogando bastante com a sua última fala. Então, vou pedir ao Diogo para abrir o microfone e trazer a sua questão aqui. Tudo bem, Diogo? Você está aí na escuta? Oi, oi. Tá tudo bem? Consegue me ouvir? Estamos Primeiramente, queria agradecer muito. Muito obrigado por esse acrescento. Tem sido assim, já me trouxe diversos insights e vou trazer o foco aqui na pergunta. Deixa eu ler aqui para... Tá. A questão que eu tenho em si é como o Cacá acha que a arte se conecta com esse tipo de educação privilegiada que a gente está tendo aqui. Nas periferias se consegue observar que essa educação social se tem de forma informal, através da música, tipo rap, por exemplo. Eu vejo que essa educação informal serve como uma lição para a alma, que nem se disse, e me questiona como se dá esse alinhamento entre a arte e a ação nas culturas originárias e como o Cacá acha que isso pode se refletir nesse contexto periférico e, né, mundial, aqui do Brasil, de experienciarmos esse contexto coletivo. Mas é isso, muito obrigado. Diogo, maravilha. Agradeço muito a tua pergunta. Diogo, eu conheço muitas experiências de organizações sociais, né, por causa também muito da entidade a qual eu sou filiado, que é a Choca, né, há mais de 25 anos, e experiências assim de organizações de periferia que justamente se utilizam da arte como um complemento, como uma maneira vamos dizer assim, de complementar essa falha, essa deficiência social, né, pedagógica que nós temos, né, e fazem trabalhos maravilhosos. Você está correto, assim, a arte é uma linguagem fundamental para uma educação do ser, para a educação da alma. A arte, a filosofia, a arte em todas as suas dimensões de arte, né? Música, desenho, né? Desenho, pintura, todas as artes consideradas clássicas, as 7 artes, mas as artes, além dessas artes também, né? Elas são fundamentais. E percebe que elas estão até previstas na grade curricular, elas estão previstas, mas é dado assim de uma maneira tão irrelevante que dói, né? Que elas não são valorizadas, mas você está correto. A arte e a filosofia também, sabe? A filosofia no sentido assim de aprendermos a pensar, darmos espaço para a reflexão crítica, né? Eu tive a oportunidade, quando eu era criança, de ter um período de tempo na minha educação, que eu estudei em escola pública, de ter filosofia e de ter arte, e eu tive a grande sorte de ter professores incríveis, que eu não esqueço até hoje, justamente nessas áreas, né? Isso, eu incluiria a arte, sim, a filosofia, sim, né? E, além da arte e da filosofia, vamos aquilo que é chamado, não sei exatamente assim um nome específico para ser definido isso, mas aquilo que faz parte dos aspectos celebrativos das culturas tradicionais, das culturas ancestrais, né? Aquilo que de certa forma a sociedade absorve como entretenimento,
mas deveria ser visto não como entretenimento, mas como uma pedagogia a ser aprendida. Vou dar um exemplo. Aquilo que as escolas de samba fazem, né? O que a escola de samba faz, que é colocado na dimensão do entretenimento, mas aquela capacidade de reunir diversas habilidades e trabalhar o coletivo, e inclui aí música, capacidade criativa e desenvolvimento de ação em grupo, aquilo para mim é uma pedagogia. Para mim, uma escola de samba deveria ser uma disciplina escolar, né? E aquilo que os povos indígenas manifestam no seu cotidiano, que muitas vezes as pessoas nomeiam de folclore, né, que é um folclorismo, que são as celebrações que envolvem danças circulares, movimentos de pinturas corporais, cânticos. Aquilo ali é algo precioso para o desenvolvimento do eu coletivo de um povo. Deveria ser uma disciplina escolar, né? Os povos indígenas fazem isso no cotidiano e isso faz parte da educação de todas as etnias do Brasil, né? As celebrações coletivas circulares, né? As expressões corporais, sabe? Não como entretenimento, mas como uma pedagogia. Uma expressão corporal é algo muito sério, porque nos ajuda a educar determinados aspectos do nosso ser, que não é o racional, né? Que nos conecta com a dimensão do ser. Pode você chamar isso de desenvolvimento de psicomotricidade, pode chamar de qualquer coisa, mas é muito mais além do que isso, né? As danças sagradas coletivas, né? As expressões corporais celebrativas para a natureza que os povos fazem, é uma pedagogia, né? Gratidão, Cacá. Tem algumas outras questões aqui no bate-papo. Eu vou chamar o Gustavo, que foi um que colocou lá atrás. Ele tem uma política de exclusão desses povos indígenas da nossa história. Eu acho que isso se conecta bem com o que você está falando sobre a exclusão dessas práticas mesmo, né, na educação formal. Elas poderiam estar integradas se não houvesse essa exclusão. Então, Gustavo, você quer abrir seu microfone? Olá, gratidão pela oportunidade, gratidão pela presença. O que me veio muito forte quando o Cacá conta, eu estou organizando um projeto de educação e me vem muito a questão dos sambaquis, né? Os sítios arqueológicos, onde se tem na história que são povos que foram apenas sumidos, que não se passaram, essa geração não foi para frente. E quando a gente olha esses primeiros seres e as culturas tradicionais da Terra, como lidam com o mar e como isso é levado, a integração dos elementos, dos 4 elementos, dos 5 elementos, né, pelo ritual, e você vê que isso, de certa forma, foi passado para frente. Isso não ficou nesse movimento, né? Uhum. Como o pesquisador olha apenas, sem ir para o sensorial. E quando nós vamos para o sensorial, isso realmente aparece. Então, isso precisa ser levado para as escolas, não só a representação dos sítios do tipo sambaqui, mas todo o conhecimento, como o Cacá já comentou, né, dos povos originários, a presença de diversas outras culturas, como os próprios polinésios, e que, de certa forma, tem um pouco, a gente traz essa energia e a gente acaba, às vezes, excluindo. Gratidão pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Legal, Gustavo. Os sambaquis são registros arqueológicos, né, que demonstra a passagem de determinados povos em determinadas regiões. Eles são muito presentes no sul, né, do Brasil, um pouco no sudeste, mas mais no sul.
e são registros de passagem de povos de 7.000, 8.000 anos, né? Ficaram essas marcas arqueológicas. Eu também considero importante, sim, ter uma inclusão numa educação, né? Essa dimensão do tempo da presença das culturas, né? No Brasil, assim, porque isso vai nos ajudar a entender ou propiciar uma curiosidade, pelo menos, de entender esse Brasil mais fundo, né? Esse Brasil ancestral, né? Eu considero importante, sim, né? Tá presente também na dimensão, né, do nosso conhecimento, né? De certa forma, a inclusão dessa parte da história antiga já está prevista em lei, né? Lei federal, né? O Ministério da Educação considera, né? Considera não, ele exige a inclusão na grade curricular, né? A presença, a inclusão dessa história antiga. E nós temos centenas de teses de antropólogos, de arqueólogos no Brasil, que poderiam ser adaptados numa linguagem mais adequada para o ensino, né, público, né? Mas, embora exista a lei, não existe ainda a ação, né? E a lei já é antiga, já vai chegar a 2 décadas, né? Exatamente, acho que vai chegar a 2 décadas já. Pois é, Cacá, tem uma questão exatamente sobre essa lei, a Lei 11.465, né, de março de 2008, né, da Maria de Souza. 2008. Eu vou pedir a Maria, então, para abrir seu microfone e fazer a sua pergunta sobre a lei, Maria. Ela está querendo saber se você conhece aplicações práticas, mas é melhor ela falar com as próprias palavras. Vamos lá, Maria de Souza, está aí? Estou sim, gratidão. Peço desculpas porque meu microfone do computador que estou, microfone não, perdão, a câmera está quebrada. Cacá, estou numa alegria assim, sem tamanho, de estar falando contigo. É um prazer imenso, né? Você é uma grande alma no país, né? Gratidão. É significativo demais do ponto de vista de onde você fala. Eu fiz essa pergunta sobre a Lei 11.645, ou 465, e eu estou fazendo uma provocação porque eu sou professora de professores futuros. Eu trabalho numa universidade estadual no sudoeste da Bahia, na cidade de Jequié. E sou professora de teatro e de dança. Então, nós incluímos, por exemplo, numa das emendas do curso, esse ano, numa reforma curricular, a obrigatoriedade já na ementa de aplicação da lei, do estudo da aplicação da lei, porque era uma disciplina sobre cultura popular de uma forma ampla, mas da cultura popular brasileira, a lei fala tanto do tronco indígena quanto africano, né, de matriz africana, então nós enfatizamos isso. Mas, justamente, eu noto que é a africana a mais presente, porque talvez a luta tenha tido um fortalecimento maior por alguns eixos do país, né? E quando eu tenho visto esse ano, em função da pandemia, até muito mais falas suas. Falas em que você fala do livro 1499, que eu tenho muita curiosidade de ler, né? Sobre como era a cultura que constituiu o país antes do achamento do Brasil, e que ela é tão rica do ponto de vista, inclusive, do trato com a terra, não só sobre o ponto de vista do coletor, que é imaginário, fala que o indígena era um coletor, né? E nunca um semeador, e nunca um promotor da cultura, que é bem errôneo. Então, é muito interessante ver como você chama a atenção disso. E aí, um outro item que eu gostaria de mencionar, que eu acho fabuloso quando você fala que na cultura guarani o princípio é o sonoro. Né? A sonoridade é o princípio da vida em várias cosmogonias. E aí você fala que não é só cultura oral, é uma cultura oral, mas é uma cultura vivencial. Então, vou passar a palavra, senão eu falo até amanhã. E agradecer imensamente. Vou agradecer em linguagem Pachorran, que eu aprendi com uma ex-aluna minha, a Oeri. Tá.
Maria, através do Instituto Arapoti, há alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, nós desenvolvemos uma formação para professores aplicarem conteúdos obedecendo à lei. E nós tivemos a oportunidade dessa formação para professores em Santo André, em São Paulo, né? Em Santo André, em São Bernardo do Campo. E normalmente nós éramos contratados por secretarias de educação que queriam cumprir a lei e não sabiam como. E para mim foi uma experiência muito rica, porque eu tive a oportunidade, junto com parentes de algumas etnias, de formar professores de educação física, como aplicar isso na educação física, na língua portuguesa, na matemática, e como fazer uma transversalidade. Foi bem rico. Então, o que eu percebi? Quando há uma iniciativa local, porque os professores queriam, os secretários queriam, né? Então, quando havia um interesse local, então a lei se fazia presente, e é o que acontece, né? Até hoje. Então, devo dizer para você que essas experiências, por isso que eu falei um pouco antes, né? Nós precisamos olhar para essa área da educação que justamente não está nessa fase ainda de pensar um novo paradigma de educação. Está precisando de ter uma educação que funcione, básica, né? E inclusiva, né? Como nós podemos chegar até aí, né? E isso passa por exigir a aplicação da lei, porque nós temos como ajudar, eu digo nós povos indígenas, líderes indígenas, nós temos como ajudar na aplicação da lei, né? Nós temos professores indígenas, doutores indígenas em educação, como Daniel Munduruku. Nós temos em algumas universidades, na UNB, na UFBA, em Salvador, Universidade Federal da Bahia, Universidade de Brasília, em Campinas, São José do Rio Preto. Nós temos em vários lugares parentes indígenas de diversas etnias com formação acadêmica capaz de ajudar na aplicação dessa lei, né? Trazendo esses arquétipos que eu falei e essas coisas todas. Só para dizer para vocês, nós temos isso hoje disponível, né? Nós temos grupos assim de parentes de mais de 37 etnias preparados para fazer essa aproximação, para resgatar esse território imaterial que eu falo, para enriquecer a nossa educação, né? E para isso tem que haver vontade e ação política também, né? Cacá, voltando ao tema da celebração, tem uma questão aqui sobre os ciclos da natureza e as festas e a relação do espaço como educador, né? A natureza como espaço de integração. Isso é muito na direção de uma questão que eu estava aqui guardando também, né? Como é que a gente pode aprender com a natureza como natureza. Eu vou pedir para a Urba abrir o microfone. Questão. Tá aí? Ai, achei o botãozinho. Oi, Cacá, oi todo mundo. Olá. Gostoso esse encontro. Então, eu estava pensando um pouco, né, naquilo que você falou sobre a questão da ancestralidade, dos rituais, da raça humana, né, como a gente pode trazer isso para a educação de uma forma que a gente possa contar essa história sobre esse ponto de vista de quem estava aqui, né? Davi, Daniel também trazem isso com muita
força. Eu tenho visto eles trazendo isso, né, para as formações de professor. Então, acho que a gente tem dois movimentos, né? Um que é o educador ali com a sua turma, e esse educador que é dessa classe média, que está formando pessoas que têm uma realidade diferente, que provavelmente serão outros novos líderes, enfim, mas com uma consciência maior. Esse educador que está na rede estadual, municipal, que tem uma realidade diferente desse espaço que eles têm, né? E esse educador que é o multiplicador que trabalha com os educadores, né? Então, essa é uma vertente do caminho, que como que a gente consegue atuar nessa grande escala. Eu recebi recentemente uma revista que acabou de ser lançada da Recreio, um livro didático, que começa a contar essa história de uma forma diferente, né? A história da colonização, quem eram os povos, o que eles faziam. Mas isso a gente está falando agora, de 2020, né? Então, eu acho que tem essa questão que também os africanos tiveram mais tempo, mais voz, né? Eles estiveram mais na frente aí, nesse sentido. Os indígenas acabaram ficando mais à margem sempre, né? E agora que a gente está vendo que tem um pouco de voz, mas mesmo assim. Bom, esse aqui era um assunto, eu juntei, porque eu acho que isso tem a ver, né? E aí eu me questiono como a gente tem essa questão dos nossos ciclos da natureza, então, que são coisas muito simples para a gente se trabalhar. Os rituais que a gente já faz, a gente já tem esses rituais, mas ninguém diz de onde vem, é tudo muito junto, são todas essas misturas das culturas, né? Então, esse foco para que a gente possa ir colocando dentro desse sistema uma ordem, onde todo mundo possa ser contemplado, sabe? Queria que você divagasse um pouco sobre essas questões como um todo, porque daí só uma pincelinha, você já levantou a mão, né? Que é sobre, quando a gente contou em Anderu do Sul, que a gente correu por vários lugares e tudo mais, isso acendeu uma chama muito bonita, que é ver a criação do mundo sobre um outro prisma. Pode ser assim também. É assim também. E ali tem os 4 elementos, tem todas as forças da natureza muito presente. Então, a natureza como um pilar da educação também, né? Sim. Obrigada. Sim. De tudo que você falou, em síntese, né? Uma parte eu falei da necessidade de colocar aqueles 3 princípios, né? De incluir esses 3 princípios numa educação. São princípios que vêm de uma sabedoria ancestral, mas além desses 3 princípios, eu também contemplaria uma educação vivencial, né? Que é algo que eu sempre digo. O que é uma educação vivencial? Eu não acredito que a gente possa aprender suficientemente fazendo da maneira como eu, por exemplo, passei, ficando lá determinadas horas sentado numa cadeira, estático, né? Para mim, e eu aprendi com os Guarani, quando eu vivi com os Guarani, né? Para mim, o corpo tem que aprender junto, né? Apreender, né? O movimento é uma linguagem, né? O círculo, né? A roda, o movimento, o canto, né? A narrativa, a contação de história, né? São elementos que são desconsiderados na educação. E aí eu vou dizer toda a educação, tanto essa educação que eu falei que a gente tem que dar atenção, essa educação pública, quanto os demais sistemas de educação, né, que estão aí pensando, muitas vezes desconsidera que o aprendizado deve incluir o aprendizado do corpo. Não estou falando de esporte, não estou falando do corpo em movimento. O corpo aprende. Eu aprendi com os Guarani, né, muita coisa através do corpo, de gestos, de movimentos, das danças seculares, das narrativas de histórias, né?
como o Diogo colocou ali atrás, né, na pergunta dele, a música, a arte, né? Esses elementos esses elementos de linguagem, eles não são considerados dentro de uma filosofia de educação. Eles são também, de alguma maneira, marginalizados, né? Por exemplo, quando o povo Camaiurá vai fazer uma celebração, o que é uma celebração? Vai lá pintar o seu corpo, fazer uma pintura corporal, chamar todo mundo, fazer uma grande roda, cantar alguns cantos, bater o pé no chão, aquilo ali não é um entretenimento. Aquilo ali não é uma celebração assim como no sentido aqui, vamos celebrar o Natal, vamos celebrar não é. Aquilo ali é uma prática pedagógica, né? Como assim prática pedagógica? Prática pedagógica de integração de todas as nossas partes, o nosso corpo com a sensorialidade, né, na relação com o círculo, com a natureza, com as forças da natureza. Aquilo ali é uma prática pedagógica poderosíssima e importantíssima. Vai integrar dimensões da nossa psique que a gente não tem ideia, né? A gente vai ter ideia se a gente estudar o Jung, estudar, né, os cientistas, né, da alma, né? Aí a gente vai ter ideia, né? Mas essa educação viva, vivencial, assim, que eu também acredito que deve ser incluída, né? Imagine vocês uma criança, um jovem, chegar na escola, né? Vamos pensar numa escola pública ali, entrar na escola, chegar na sala de aula e, num determinado momento da aula, os professores, os alunos fazerem uma roda, darem as mãos, baterem um pouco o pé no chão, sair daquele quadrado, irem para o ar livre e ficar olhando o céu, olhando a terra, bater o pé no chão, abraçar, respirar, ficar em silêncio. É um aprendizado esse momento, um aprendizado imaterial que passa por percepções de outros níveis e dimensões do sensorial, da emoção, né, do pensamento, né? Desenvolve inúmeras habilidades internas que a gente não dá conta para enumerar através da razão, né? É isso que eu incluiria, né? Não sei nem se precisaria haver tanto tempo ficar no espaço fechado, né? É isso que dá dor nas crianças, isso que incomoda as crianças, os jovens, porque elas sabem disso, né? Precisa de visão ampla, visão aberta, de ver horizonte, de ver céu, de pisar na terra, né? Isso são elementos que devem ser considerados numa linguagem pedagógica, né? Para formar uma pessoa, né? Mas para formar uma pessoa, não ter conhecimento técnico de algo, né? É isso. E são coisas simples, na verdade. Cacá, eu estou atenta aqui ao nosso tempo. Para quem chegou um pouquinho depois, o Cacá vai ter que se ausentar em 5 minutos, né? Às 5h15, outro compromisso às 5h30. A gente tem espaço aqui só para talvez mais uma questão para a gente ir encerrando. Tá. Tem 2 linhas aqui, acho que eu vou tentar sintetizar essas 2 linhas de questões que estão aqui, que chegaram para mim, para ver se a gente consegue, então, indo para uma conclusão. A gente poderia continuar aqui conversando indefinidamente, porque está bastante interessante e fundamental para todo mundo, mas temos o tempo. Então, uma linha é muito na direção do que você está trazendo, Cacá, essa importância de estar nos espaços abertos e, enfim, vou tentar sintetizar. Como que, na sua visão,
quais são os principais aprendizados que nós, como civilização ocidental contemporânea, podemos podemos aprender com os povos indígenas a respeito desse nosso pertencimento à natureza, que nós somos, ao nosso reconhecimento como natureza, e como é que a gente pode reaprender a escutar essas outras subjetividades, né, que a gente nem considera como tais, escutar o vento, escutar a árvore, aprender com a natureza e como a natureza que nós somos. Então, isso é um conjunto de perguntas que eu tentei juntar aqui. E o outro tem a ver com o assunto que a gente estava falando no comecinho da roda de conversa, e tem a ver com a questão da reparação, né, desse processo violento, né, de exclusão e marginalização dessa sabedoria, dessa subjetividade indígena na formação do povo brasileiro. Então, tinha duas perguntas aqui. Uma tem a ver com esse conhecimento da história coletiva, ele pode ajudar a curar a história individual? Uma pergunta que surgiu aqui. E a outra é o que você acha do papel de alguns acadêmicos, como o Dr. Roger, parece, eu não conheço, foi uma pergunta que a Marli trouxe aqui, e que teve na Bahia, parece que fez um processo, pelo que eu estou entendendo aqui, um processo de reparação também, de cura, né, dessa exclusão. Então, deixo aí te dando um presente para 3 minutos. Você pode escolher para que lado você quer ir, ou você quer juntar tudo numa resposta só. Tá bom? Tanta coisa, né, gente? Mas eu vou procurar fazer uma síntese do que eu compreendi. É o seguinte, quando a gente fala em educação, a gente fala em desenvolvimento de consciência, né? Em aprimoramento de consciência, né? Nesse sentido, tem 2 níveis de consciência que são desenvolvidas em todos nós, mas não de uma maneira suficiente, principalmente na sociedade não indígena. E esses níveis são básicos, né? Primeiro é o nível de consciência de estabilidade, nível de consciência de segurança, né? E o segundo é o nível de consciência de pertencimento, né? O nível de consciência de estabilidade está muito ligado à sobrevivência. Muito não, está ligado à sobrevivência, né? E o nível de consciência de pertencimento, né, está ligado a relações, né? Esses 2 níveis de consciência, a sociedade chamada civilizada, que é um primor, que é maravilhosa, no sentido do desenvolvimento da consciência de tecnologia, de ciências tecnológicas, ela é um horror no sentido de consciência de pertencimento. A consciência de pertencimento da sociedade contemporânea se limita aos seus, né? Se limita aos seus e olha lá, né, aos seus entes consanguíneos, né? Quando, por exemplo, você ouve um slogan, o slogan família acima de tudo, né? Pátria acima de todos, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos isso, né? Isso daí está dizendo a uma consciência de pertencimento, família, a família dele, né? Entendeu? O nível de consciência de pertencimento, e só que isso comove a sociedade. Ai, a família acima de tudo, realmente, né? E realmente, quando se fala assim, Deus acima de tudo, sim, mas é incongruente uma coisa e outra, né? Porque o Deus é o Deus dele também, e a família é a família dele. Dele eu falo, daquele que fala isso. Por quê? Porque o desenvolvimento de consciência dessa sociedade contemporânea é limitadíssimo, é escasso. Além de ser escasso, é distorcido, né? Por quê? Porque a sociedade, do ponto de vista da consciência, em termos de pertencimento, vive numa dimensão pré-tribal, porque não teve um desenvolvimento ainda de consciência de estabilidade
né, suficientemente de tal modo que possa considerar como base da estabilidade a consideração do outro, o respeito pelo outro. O nível de consciência de estabilidade da sociedade contemporânea é baseada na opressão do outro, na exclusão do outro, né? Na manipulação do outro. Né? Isso é histórico, é sociológico, é econômico, é tudo isso. Então, isso é um reflexo de uma mentalidade pré-tribal, antes das comunidades tribais. Essa é a mentalidade da sociedade contemporânea, que se acha tão evoluída, mas ela é pré-tribal do ponto de vista da consciência. E nós precisamos desenvolver uma consciência tribal, uma consciência de clã. E aí que entram os povos indígenas na educação. O que é uma consciência de pertencimento não ideal, mas mínima, mas correta? É uma consciência de pertencimento justamente que você possa incluir as forças da natureza como uma extensão da sua família. Porque é assim que ela é, biologicamente falando. E um nível de consciência de estabilidade básica é você reconhecer a inteligência biológica que rege o ser. A inteligência biológica, a inteligência da natureza, ela sabe que a provisão para o que eu necessito para viver está disponível. Sempre esteve disponível. Quando você olha os seres da natureza, um inseto, um animal, uma planta, existe uma inteligência de estabilidade que diz o seguinte: eu confio na abundância divina, que se manifesta através dos ecossistemas, que vai fornecer o que eu preciso para que eu possa habitar, para que eu possa me alimentar, para que eu possa me nutrir. Isso me garante uma estabilidade para avançar. E o avanço é uma consciência de pertencimento que inclua o outro, mas o outro não só o ser humano, que inclua aqueles 3 princípios que eu falei no início: a filiação, de onde nós viemos, né? A realidade sistêmica, a realidade da interdependência e a matriz divina de onde todos nós descendemos, né? E as culturas indígenas têm isso para oferecer, não como teoria, mas como prática. Se vocês tiverem a oportunidade de viver alguns dias em qualquer comunidade indígena que ainda não tenha uma relação com a sociedade não indígena, vocês vão ver esses princípios presentes pedagogicamente de uma maneira natural no cotidiano desses povos. E é por isso que as culturas indígenas são importantes, né? Para serem reconhecidas também, né? As culturas africanas também, né? As mitologias africanas também, porque elas são inclusivas, né? Quando elas falam lá dos orixás, elas estão incluindo, do ponto de vista dos seus arquétipos, das suas mitologias, a presença da natureza dentro de nós. É isso que a gente precisa resgatar. Né? Uma pedagogia que tenha uma ecologia nessa dimensão psicológica também, psicossocial também, né? Então, a cultura indígena, para ela contribuir com esses princípios, antes precisa ter algumas fases que já é prevista na lei da educação, que é haver primeiro a saída dos valores e da história dessa cultura da invisibilidade social,
porque a cultura africana sofre de dois problemas: exclusão social e econômica. A cultura indígena sofre de três: exclusão social e econômica e invisibilização. Então, primeiro, nós temos que colocar na educação a visibilidade, dar visibilidade para as culturas nativas, ancestrais. Depois da visibilidade, o reconhecimento da importância delas. E depois, aí sim, percrustar, entrar, entender na visão de mundo dessas culturas quanto esses princípios, eles não são ancestrais no sentido de não valem mais. Eles são ancestrais, mas eles também são presentes, são necessários, porque trata-se de princípios que atravessam a noite dos tempos e vão continuar fazendo parte do presente e do futuro do desenvolvimento do ser humano, porque esses princípios, eles não são só princípios limitantes a determinadas culturas, eles são princípios universais. Eles fazem parte de valores universais que vão estar sempre presentes no passado e no futuro, né? Então, para me encerrar aqui a minha fala, né, essa a importância da cultura indígena. Resumindo, ela vai ajudar a gente a desenvolver consciência de estabilidade, consciência de pertencimento. E quando a gente desenvolve consciência de estabilidade e de pertencimento, as guerras diminuem. Os conflitos também diminuem, porque eu não vou definir o outro pela nação que ele nasce, né? Eu não vou definir o outro pela cor da pele, né? Eu vou definir o outro pelo que ele é, né? Porque o desenvolvimento de uma cultura de pertencimento inclui naturalmente o desenvolvimento de uma relação de empatia para com o outro. E essa é a beleza da possibilidade da cultura indígena ser incluída, né? Porque qual educação que seria necessária para o século XXI se não for uma educação baseada em valores, para a gente chegar na expansão de empatia, para chegar na compaixão, para chegar na inclusão em todos os níveis? Não vejo uma outra educação que não leve em consideração o aprendizado em valores. E os valores a gente desenvolve se esses dois níveis de consciência estiverem desenvolvidos, né? Quando o ser humano reconhecer que eu não pertenço à minha família só, né? Mas aquilo que aquele cacique Seattle disse lá atrás, nós somos filhos da terra, nós pertencemos à terra, a terra não nos pertence. Isso é consciência de pertencimento natural, está no DNA de todos nós, não só das culturas, mas ela precisa ser acordada. E quem acorda isso é uma pedagogia. E essa pedagogia tem que ser implantada pelo sistema de educação. É isso. É isso que a gente precisa alavancar na educação. Desenvolvimento de consciência de pertencimento para acabar com guerras, com conflitos, né? Com limitações territoriais, né? Para deixar de eleger como esse presidente dos Estados Unidos e como esse capitão que está aí no poder. Isso é ridículo, né? É falta de qualquer tipo do que se pode dizer de educação. Nós somos governados, infelizmente, por um ignorante, porque não tem uma consciência de pertencimento desenvolvida. E não tem uma consciência de estabilidade desenvolvida, é baseada no medo. Primeiro os meus, depois os meus e terceiro os meus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, e já avança o nosso tempo, e agradeço a todas e todos.
Nós que agradecemos imensamente, Cacá, pela brilhante contribuição, muito importante nesse momento, e atenta aí ao seu tempo. Quero agradecer a participação de todas e todos que estiveram com a gente aqui hoje, em nome do Instituto Nova Era, e dizer que a gente vai ter ainda a continuação desse ciclo de encontros virtuais, de rodas de conversa. A próxima será no dia 13 de outubro, com Fábio Broto e Rodrigo Almeida, sobre pedagogia da cooperação. Então, a gente espera todo mundo. Grande Fábio Broto, né? É essa pedagogia que tem que colocar nas escolas do Fábio Broto. Né? Grande. Isso aí. E obrigado a todas e todos. A gente vai divulgar nas redes sociais os horários certinho, e aí eu devolvo a palavra ao Cacá para fazer nossa despedida e a gente poder, então, ir encerrando. Por favor, Cacá. Muito bem. Então, eu quero só agradecer todos aqui mais uma vez, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que eu desenvolvo nessa linha assim da ancestralidade, das culturas e de autoconhecimento, né? Eu tenho algumas coisas no YouTube que estão abertas. Tem o site cacaverá.com, que às vezes eu publico ali um blog, umas notícias, uns artigos, né? Tem os seminários que eu tenho feito todo mês, né? Abordando determinados temas voltados para o autoconhecimento. Então, se vocês se interessarem, me procurem por aí, pelas redes. Obrigado. Com certeza. Então, sintam-se todos abraçados. Se quiserem abrir a câmera, o microfone para a gente se despedir. Agradecer imensamente mais uma vez a presença do Cacaverá e que essa seja a primeira de uma série de conversas que a gente possa desenvolver aqui com o Instituto Nova Era. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau. Grata pela presença. Tchau. Obrigado a todas e todos. Muito obrigado, Cacá. Todos, um abraço. Só vai se multiplicar fora. Obrigada. Tchau. Foi lindo.